Bom dia, minha querida irmã e meu amado irmão que me escutam agora com o coração aberto. É uma grande dádiva estarmos aqui mais uma vez, respirando, despertando para um novo dia que Deus nos concede. Muitas vezes abrimos os olhos pela manhã e imediatamente nossa mente começa a se encher de preocupações. O trabalho que nos espera, as contas que parecem não fechar, os problemas familiares que ainda não foram resolvidos, as dúvidas sobre decisões importantes que precisamos tomar. É como se antes mesmo de colocar os pés no chão, já estivéssemos carregando um peso sobre os ombros. Mas é exatamente nesse momento que a palavra de Deus vem até nós como um bálsamo, trazendo direção, trazendo cura, trazendo a lembrança de que não estamos sozinhos nessa caminhada. Hoje quero conduzir você a mergulhar no Salmo 91, um dos textos mais poderosos das Escrituras, que nos fala sobre abrigo, proteção e paz em meio às batalhas da vida. O salmista começa dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Que declaração forte e transformadora! Veja como as primeiras palavras já nos oferecem uma chave espiritual. Habitar. Não é visitar de vez em quando. Não é buscar a presença de Deus apenas quando o problema aperta. Habitar significa permanecer, construir morada, estar constantemente debaixo da cobertura do Senhor. Quando fazemos isso, encontramos descanso, mesmo quando tudo ao redor grita inquietação. E aqui está a grande verdade que quero compartilhar com você hoje. A ansiedade, essa força que tantas vezes nos paralisa, perde o seu poder quando aprendemos a descansar no abrigo de Deus. A ansiedade nasce da incerteza do amanhã, do medo do que pode acontecer, da falta de controle sobre os acontecimentos. Mas o Salmo 91 nos ensina que quando estamos sob as asas do Altíssimo, não precisamos temer o futuro, porque já sabemos que Ele tem o controle de todas as coisas. Talvez você tenha ido dormir ontem com o coração acelerado, pensando em como resolver problemas que parecem maiores do que você. Talvez acordou hoje já sentindo o peso de expectativas e pressões que ninguém ao seu redor imagina. Quero que neste momento você respire fundo e permita que a palavra de Deus entre como um sopro suave de esperança dentro de você. O Senhor diz que será o nosso refúgio e a nossa fortaleza, o nosso Deus em quem confiamos. Repare que Ele não promete ausência de lutas, não promete que o caminho será sempre plano e fácil. Pelo contrário, o próprio salmista menciona perigos, doenças, flechas e tempestades. Mas a promessa é clara. No meio de tudo isso, Ele será abrigo seguro. Que grande diferença há entre caminhar sozinho e caminhar com a certeza de que o Criador dos céus e da terra nos guarda a cada instante. Muitos de nós carregamos feridas ocultas que nos fazem acreditar que precisamos enfrentar a vida com as próprias forças. Achamos que se não controlarmos tudo, vamos desmoronar. Mas aqui está a boa notícia. Não precisamos controlar nada, porque Deus já tem cada detalhe em suas mãos. Ele não se atrasa, não falha, não se esquece. Quando confiamos nele, mesmo em meio à escuridão, podemos descansar sabendo que o sol voltará a brilhar. Imagine por um instante o seu coração como uma casa. Quantos cômodos têm estado ocupados por medos, ansiedades e preocupações? Hoje o Senhor bate à porta dessa casa e diz: deixe-me entrar, deixe-me assumir o lugar que é só meu. Quando abrimos espaço para Deus, quando o convidamos para ser nosso hóspede permanente, Ele transforma o ambiente interno. Onde havia medo, Ele coloca coragem. Onde havia desespero, Ele planta esperança. Onde havia insegurança, Ele derrama paz. Não sei como você chegou até aqui, mas sei que o Espírito Santo está usando essas palavras para falar com você de forma íntima. Talvez seja um pai preocupado com os filhos, talvez uma mãe que não sabe como sustentar o lar, talvez um jovem com dúvidas sobre o futuro, talvez um idoso sentindo solidão. A mensagem
é a mesma. Habite no esconderijo do Altíssimo. Esse lugar secreto não é físico, é espiritual. É o espaço de comunhão em oração, é a entrega diária, é a confiança depositada em cada decisão. Nesse lugar, a ansiedade não encontra espaço, porque o coração se enche da certeza de que tudo está nas mãos do Senhor. Quero aproveitar esse momento para convidar você a participar ativamente dessa corrente de fé. Aqui não estamos apenas diante de um vídeo, mas diante de uma família espiritual que se reúne para buscar a presença de Deus a cada manhã. Se você tem um pedido de oração, coloque nos comentários o nome da pessoa que deseja apresentar diante do Senhor. Pode ser alguém da sua família, um amigo, um vizinho ou até mesmo você mesmo. Se não tiver nenhum pedido específico, escreva apenas a palavra Amém, porque essa simples declaração é um ato de fé que une o nosso coração ao coração de Deus. Cada comentário se torna como uma semente plantada no campo da oração, e nós, juntos, regamos essas sementes com intercessão, acreditando que o Senhor trará frutos de vitória e de paz. Aproveite também para dar um gostei neste vídeo e se inscrever no canal, porque assim você se torna parte dessa comunidade que cresce a cada dia. Cada gesto seu fortalece essa obra, alcançando outras pessoas que também precisam sentir essa palavra de esperança. Não é apenas sobre números, é sobre vidas sendo tocadas, famílias sendo restauradas e corações encontrando descanso no Senhor. Você faz parte disso. Quando olhamos para o Salmo 91 com o coração atento, percebemos que ele não é apenas uma poesia antiga, mas um manual de confiança para a vida cotidiana. O salmista nos conduz a compreender que a verdadeira segurança não está naquilo que o mundo pode oferecer, mas naquilo que somente Deus pode garantir. Quantas vezes buscamos refúgio em coisas passageiras? Depositamos nossa esperança em relacionamentos, em conquistas profissionais, em bens materiais ou até mesmo em nossa própria capacidade de resolver problemas. No entanto, todas essas coisas, por mais importantes que sejam, são instáveis. Hoje podem estar firmes, amanhã podem desaparecer. Mas quando colocamos nossa confiança no Senhor, encontramos um alicerce que jamais se abala. É por isso que o texto nos lembra que Deus nos livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Essas imagens podem parecer distantes, mas falam diretamente às situações que enfrentamos hoje. O laço do passarinheiro simboliza as armadilhas invisíveis, aquelas ciladas que não percebemos até estarmos presos. Quantas vezes caímos em armadilhas emocionais, espirituais ou até mesmo relacionais? Quantas vezes nos envolvemos em situações que nos ferem porque não discernimos o perigo? O Salmo garante que Deus é capaz de nos livrar dessas redes escondidas. Já a peste perniciosa nos remete às enfermidades, às crises que surgem de forma inesperada, trazendo medo e insegurança. O Senhor não nos promete ausência de problemas, mas assegura que em meio a eles, sua mão estará estendida para guardar e proteger. A beleza do Salmo continua quando diz: com as suas penas te cobrirá e debaixo das suas asas estarás seguro. Essa é uma das imagens mais ternas das Escrituras. A figura de uma ave protegendo seus filhotes debaixo das asas. É a representação perfeita do cuidado íntimo e constante de Deus. Imagine-se como um filho que corre para os braços do pai e ali encontra calor, abrigo e proteção. Esse é o convite do Senhor. Não precisamos enfrentar a tempestade sozinhos. Podemos nos esconder debaixo de suas asas, sabendo que ali nada pode nos atingir sem a permissão dele. A ansiedade, muitas vezes, nasce da sensação de estar exposto, de sentir que qualquer vento pode nos derrubar. Mas quando entendemos que estamos cobertos pelas asas de Deus, a vida ganha outra perspectiva. O que antes era motivo de pânico, agora se transforma em oportunidade de confiar.
Não significa que não sentiremos medo, mas significa que mesmo quando o medo vier, teremos onde repousar. O escudo da fidelidade de Deus se torna a nossa defesa contra os dardos inflamados da dúvida, da insegurança e da angústia. O salmista segue dizendo que não temeremos o terror da noite, nem a seta que voa de dia. Pense nas noites em que a mente não para, nos pensamentos que nos perseguem quando todos dormem, nas preocupações que parecem crescer no silêncio. Esses são os terrores da noite. Já durante o dia, quando enfrentamos pressões, responsabilidades e ataques inesperados, essas são as setas que voam de todas as direções. Mas a promessa é firme. Quem habita no esconderijo do Altíssimo não precisa se deixar dominar por esses temores. Talvez você esteja se perguntando, mas como faço para habitar nesse esconderijo? Como posso viver essa realidade na prática? A resposta é simples e profunda ao mesmo tempo. Habitar no Senhor é cultivar intimidade com Ele. É separar momentos do dia para orar. É ler a palavra com o coração disposto. É conversar com Deus como quem conversa com um amigo íntimo. É entregar os pensamentos e emoções diante dele, em vez de tentar carregá-los sozinho. É um exercício diário de rendição e confiança. Lembre-se, a paz que o Salmo promete não é ausência de lutas, mas é a certeza de que, em meio às lutas, Deus continua presente. Essa é a diferença entre enfrentar a vida com a mente cheia de ansiedade ou com o coração cheio de fé. A ansiedade olha para o futuro e pergunta: e se não der certo? A fé olha para Deus e responde: mesmo que eu não veja o caminho, Ele está comigo. Enquanto você medita nessas palavras, quero que permita que o Espírito Santo traga à memória as situações que mais têm roubado sua paz. Pode ser uma preocupação financeira, pode ser uma questão de saúde, pode ser um relacionamento abalado. Coloque tudo isso diante de Deus agora. Imagine essas situações sendo entregues nas mãos dele, como quem entrega um fardo pesado a alguém mais forte e capaz de carregar. O Senhor é o abrigo que não falha, é a fortaleza que nunca se abala, é a sombra refrescante em meio ao calor do deserto. Quando descansamos nele, experimentamos uma liberdade que nenhuma circunstância pode roubar. A liberdade de viver sem o peso da ansiedade. Quando seguimos lendo o Salmo 91, encontramos uma promessa que enche o coração de esperança. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Essa passagem nos faz refletir sobre os momentos em que o caos parece tomar conta do mundo à nossa volta. Vivemos tempos em que notícias de tragédias, crises e dificuldades chegam todos os dias pelos jornais, pelas redes sociais e até pelas conversas do cotidiano. É como se estivéssemos cercados por situações que nos lembram constantemente da fragilidade da vida. E de fato, somos frágeis. Mas aqui está a diferença. Aquele que confia no Senhor não vive dominado pelo pânico, mas sustentado pela fé de que a mão de Deus continua sobre sua vida. Não significa que não veremos problemas ao redor. Significa que mesmo em meio às quedas, o Senhor nos ergue. Essa promessa é um escudo espiritual contra o desespero. O mundo pode estar em colapso, mas quem se refugia no Altíssimo encontra forças para permanecer de pé. Essa é a razão pela qual tantos homens e mulheres de fé conseguiram atravessar períodos de perseguição, fome, doença e sofrimento sem perder a esperança. Porque sabiam que estavam guardados em um lugar que nenhuma força humana poderia violar. Esse lugar é a presença de Deus. O texto continua: somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Aqui a mensagem é clara: Deus é justo. Muitas vezes nos angustiamos porque vemos pessoas que praticam injustiça prosperarem temporariamente, enquanto os que buscam viver em retidão enfrentam batalhas. Mas o Salmo nos lembra que o fim da história não está nas mãos humanas, e sim nas mãos de Deus.
Ele é quem estabelece o julgamento. Ele é quem dá a cada um segundo suas obras. Isso nos liberta da necessidade de tentar controlar ou vingar, porque sabemos que há um juiz perfeito que está no trono e que não falhará em sua justiça. Outra parte poderosa do Salmo declara: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Esse é um versículo que muitos repetem em momentos de perigo ou de incerteza, e é importante entendermos o que ele significa. Não é uma promessa de que nunca enfrentaremos dificuldades, mas é a garantia de que enquanto estivermos sob a cobertura de Deus, nada que aconteça será capaz de nos separar do seu amor ou frustrar os seus planos. A tenda representa o lar, o ambiente íntimo da vida. Quando estamos no Senhor, mesmo quando as lutas vêm de fora, dentro de nós há uma paz que o mundo não pode roubar. Essa paz é fruto da confiança. Quantas vezes você já percebeu que o maior peso não era o problema em si, mas a ansiedade que ele gerava? É como quando esperamos por um resultado médico, quando aguardamos uma resposta importante, quando nos preocupamos com algo que pode ou não acontecer. O coração acelera, os pensamentos não param, o corpo sente o desgaste. O Salmo nos convida a viver diferente. Em vez de esperar o pior, confiar no Deus que já está cuidando do amanhã. Ele é fiel para guardar cada detalhe. E veja que lindo, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Imagine o poder dessa promessa. Não caminhamos sozinhos. Onde quer que você vá, há anjos enviados por Deus para proteger e conduzir. Você pode não vê-los, pode nem perceber, mas eles estão cumprindo ordens diretas do Senhor para cuidar da sua vida. Isso é tão profundo porque mostra que Deus se importa com cada passo, com cada trajeto, com cada movimento que você faz. A proteção dele não se limita a grandes eventos, ela se manifesta no dia a dia, em situações que muitas vezes nem nos damos conta. Talvez hoje você precise lembrar que, enquanto anda pelas ruas, enquanto trabalha, enquanto cuida da sua casa, há uma cobertura espiritual sobre você. Não é porque você tem força própria, mas porque o Senhor decidiu colocar sua proteção ao seu redor. E quando sabemos disso, conseguimos respirar mais leves, porque entendemos que a ansiedade não pode governar quem confia em Deus. Outro versículo que marca profundamente é: eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Quantas pedras já encontramos pelo caminho? A vida é cheia de obstáculos, alguns pequenos, outros grandes, mas todos capazes de nos fazer vacilar. A ansiedade, por exemplo, é como uma pedra invisível que aparece no meio da caminhada. Às vezes tropeçamos em pensamentos negativos, outras vezes em memórias dolorosas, outras em palavras que nos feriram. O texto nos dá a certeza de que não precisamos enfrentar essas pedras sozinhos. O Senhor envia seus anjos para nos sustentar, e quando nos apoiamos nele, mesmo tropeçando, não caímos ao chão. É maravilhoso saber que, ainda que sejamos frágeis, há mãos invisíveis que nos seguram. Isso muda completamente a forma como encaramos a vida. Em vez de nos desesperarmos diante das dificuldades, podemos descansar sabendo que sempre haverá um socorro. E aqui é importante lembrar que socorro não significa ausência de lutas, mas presença de ajuda em todo o tempo. O socorro divino chega muitas vezes em formas inesperadas. Um conselho sábio, uma oportunidade aberta, uma força interior que não sabíamos ter. O Salmo também fala sobre pisar o leão e a serpente, calcar os pés sobre o leão novo e o dragão. Essas imagens nos levam ao entendimento de que Deus nos dá autoridade para vencer forças espirituais que tentam nos destruir. O leão representa a força bruta das circunstâncias que nos atacam de frente. A serpente simboliza a astúcia das ciladas escondidas. E o dragão aponta para o medo que parece insuperável.
A promessa é que, em Cristo, não somos derrotados por nenhuma dessas forças. Podemos atravessar tempestades sem sermos destruídos, porque a vitória já foi conquistada pelo Senhor. É importante trazer essa realidade para o dia a dia. Pense nas lutas que você enfrenta. A pressão no trabalho, a tensão nos relacionamentos, as dúvidas sobre o futuro. Todas essas situações podem ser comparadas a feras que rugem ou serpentes que se escondem. Mas quando nos lembramos de que o Senhor está conosco, temos coragem para continuar caminhando. A ansiedade perde força, porque sabemos que não estamos desarmados diante das batalhas. Temos a armadura espiritual, temos a palavra de Deus como espada, temos a oração como escudo. Nesse ponto, o salmo muda de voz. Até então, era o salmista declarando promessas sobre Deus. Mas a partir do versículo 14, é o próprio Senhor quem fala. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Essa é uma revelação poderosa. O Senhor responde ao amor e à confiança de seus filhos. Quando nos apegamos a Ele, não de forma superficial, mas com entrega verdadeira, experimentamos seu livramento. Ele promete estar conosco, salvar-nos e honrar-nos. Não se trata de uma fé distante, mas de uma relação pessoal. Conhecer o nome de Deus significa experimentar sua presença íntima, andar com Ele em cada passo. E veja como termina: saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Essa é a coroação da promessa. Não apenas uma vida longa, mas uma vida plena, cheia da presença de Deus e, no final, a certeza da salvação eterna. Essa é a vitória final sobre a ansiedade. Saber que, não importa o que aconteça aqui, temos garantida a eternidade com o Senhor. Esse entendimento muda tudo. A ansiedade perde espaço, porque a maior de todas as perguntas já está respondida. O nosso destino está seguro em Cristo. Assim, quando lemos o Salmo 91 de ponta a ponta, entendemos que ele é mais do que uma oração de proteção. É um convite a viver todos os dias debaixo das asas do Altíssimo, confiando que Ele guarda cada detalhe da nossa existência. Agora que refletimos sobre cada promessa do Salmo 91, precisamos trazer esse ensino para a prática do dia a dia. Porque a palavra de Deus não foi escrita apenas para ser admirada, mas para ser vivida. Como então podemos aplicar essas verdades em nossa rotina, especialmente quando a ansiedade insiste em nos visitar? A primeira chave é a entrega diária. Não espere que a paz chegue automaticamente sem colocar sua vida diante do Senhor. Todos os dias, ao acordar, faça o exercício de entregar a Deus suas preocupações. Fale com Ele sobre suas necessidades, sobre os medos que o cercam, sobre os sonhos que parecem distantes. Essa entrega sincera abre espaço para que o Senhor derrame sua paz sobre o seu coração. A segunda chave é alimentar a mente com a palavra. A ansiedade se alimenta de pensamentos negativos, mas a fé se fortalece quando meditamos nas Escrituras. Leia em voz alta o Salmo 91 pela manhã ou à noite, declare as promessas com convicção. Permita que cada versículo se torne uma âncora para a sua alma. Quando os pensamentos ansiosos surgirem, contraponha-os com as verdades da palavra. Se a mente disser, não vai dar certo, responda com, Deus é meu refúgio e minha fortaleza. Se o coração disser, você está sozinho, lembre-se, Ele dará ordem aos seus anjos a meu respeito. Esse é o exercício espiritual que transforma a ansiedade em confiança. A terceira chave é viver em comunidade de fé. O salmista não escreveu essas palavras para si apenas, mas para que fossem proclamadas em conjunto. A fé é fortalecida quando compartilhada. Por isso, não caminhe sozinho. Busque uma igreja, uma célula, um grupo de oração, pessoas que possam orar por você e com você. Quando unimos forças, o peso da ansiedade se torna mais leve, porque lembramos que fazemos parte de um corpo que se apoia mutuamente.
Outra aplicação prática é cultivar gratidão. A ansiedade foca no que falta. A gratidão enxerga o que já temos. Todos os dias, ao invés de apenas olhar para os problemas, faça o exercício de agradecer. Agradeça pela vida, pelo ar que respira, pelas pequenas vitórias, pelos momentos de paz. Esse hábito abre espaço para a esperança e fecha as portas para a murmuração. A gratidão é uma arma espiritual contra a ansiedade. E por último, pratique a confiança ativa. Não se trata apenas de esperar, mas de agir com fé. Se você tem um problema, faça a sua parte, mas confie que o resultado está nas mãos de Deus. Trabalhe, estude, cuide da família, mas não carregue sozinho o peso do futuro. Lembre-se, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Descanse. Chegamos a um ponto essencial. A ansiedade nunca será eliminada apenas com palavras bonitas ou pensamentos positivos. Ela se rende diante da presença real de Deus. É por isso que agora vamos entrar na parte mais profunda desse momento, a oração. E essa oração será longa, sincera e cheia de entrega, porque é no diálogo com o Pai que encontramos o alívio que a alma tanto busca. Amado Deus e Pai eterno, nesta manhã nos colocamos diante da Tua presença com o coração cheio de gratidão e também de necessidade. Reconhecemos que sozinhos não conseguimos carregar o peso da vida, por isso viemos até Ti, porque sabemos que és o nosso refúgio, o nosso abrigo e a nossa fortaleza. Senhor, abrimos o coração diante de Ti e colocamos tudo o que nos preocupa, tudo o que nos aflige, tudo o que tem tirado nossa paz. Tu conheces os pensamentos que nos assombram à noite, as preocupações que nos cercam ao amanhecer e as batalhas que enfrentamos em silêncio. Hoje, em nome de Jesus, pedimos que a Tua paz, que excede todo entendimento, invada o nosso interior e traga descanso à nossa alma. Pai querido, sabemos que o Salmo 91 declara que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará à sombra do Onipotente. Por isso, escolhemos habitar em Ti, permanecer em Ti, confiar em Ti. Não apenas em momentos de dificuldade, mas em cada instante da nossa vida. Ajuda-nos a fazer da Tua presença o nosso lar, o lugar onde encontramos abrigo contra a ansiedade, contra o medo, contra a incerteza. Que cada um que ora comigo agora possa sentir o Teu cuidado como uma sombra fresca em meio ao calor do deserto. Senhor, há pessoas aqui que estão cansadas, sobrecarregadas, sentindo que não suportam mais. Tu és aquele que renova as forças ao cansado, que dá ânimo ao abatido, que levanta o caído. Derrama agora um sopro do Teu Espírito Santo sobre cada coração. Onde havia medo, planta coragem. Onde havia lágrimas, coloca esperança. Onde havia desespero, traz consolo. Onde havia vazio, derrama amor. Pai, Tu és especialista em transformar ambientes e pedimos que transformes a mente e o coração de quem está orando conosco neste instante. Deus poderoso, a Tua palavra diz que livras do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Por isso, oramos contra todas as armadilhas invisíveis preparadas contra nós. Livra-nos das ciladas espirituais, dos enganos, das tentações e de tudo aquilo que tenta nos afastar de Ti. Livra-nos também das doenças físicas e emocionais, das enfermidades que tentam roubar nossa saúde, da angústia que tenta dominar nossa mente. Tua mão é mais forte do que qualquer enfermidade e Tua palavra é vida que cura. Pedimos em nome de Jesus, estende Tua mão de poder e toca cada vida agora com saúde, com equilíbrio e com restauração completa. Senhor, sabemos que a ansiedade nasce da incerteza sobre o amanhã, mas o amanhã está em Tuas mãos. Pedimos que nos ensines a descansar em Ti, a entregar cada detalhe da nossa vida em Tuas mãos.
Ensina-nos a confiar de tal maneira que, mesmo quando não enxergamos saída, possamos crer que Tu já estás preparando um caminho. Querido Deus, coloca calma no coração que está acelerado, coloca paz na mente que não para de pensar, coloca esperança na alma que se sente sufocada. Pai amado, o Salmo 91 nos lembra que os Teus anjos recebem ordem para nos guardar em todos os nossos caminhos. Que promessa maravilhosa! Oramos agora para que os Teus anjos acompanhem cada passo nosso. Que guardem nossas casas, nossos filhos, nossos familiares, nossos trabalhos, nossos estudos. Que nos protejam quando saímos e quando voltamos, quando descansamos e quando lutamos. Que cada lar representado nesta oração seja um território de paz, onde a Tua presença reine e onde nenhuma força do mal tenha poder de entrar. Senhor, há pessoas aqui que estão orando por seus familiares, por filhos distantes, por cônjuges enfermos, por pais que sofrem, por amigos em necessidade. Recebe cada pedido agora e responde segundo a Tua vontade. Visita cada vida com consolo, com provisão, com direção, com cura. Tu és o Deus que supre, o Deus que sustenta, o Deus que nunca falha. Colocamos em Tuas mãos cada nome, cada história, cada lágrima. Pai de amor, oramos também por nossas decisões. Muitas vezes ficamos ansiosos porque não sabemos qual caminho seguir. Hoje pedimos sabedoria, dá-nos discernimento para escolher o que Te agrada. Guia nossos passos para que não caiamos em enganos. Que Tua voz suave nos direcione, que Teu Espírito Santo ilumine nossas escolhas. E acima de tudo, Senhor, pedimos que nos ensines a confiar no Teu cuidado eterno. O Salmo termina dizendo que nos saciarás com longevidade e nos mostrarás a Tua salvação. Que essa promessa seja real em nossa vida. Dá-nos dias de paz, dá-nos um coração grato e, ao final de tudo, a certeza da salvação eterna em Cristo Jesus. Declaramos com fé nesta manhã que o Senhor é o nosso refúgio, o nosso abrigo, o nosso protetor fiel. Declaramos que a ansiedade não terá domínio sobre nós, porque confiamos no Deus que nunca falha. Declaramos que a nossa família, nossos caminhos e nosso futuro estão guardados sob as Tuas asas. E terminamos esta oração dizendo com convicção: Tu és o nosso Deus, em quem confiamos, hoje e para sempre. Em nome de Jesus, oramos com gratidão, com fé e com esperança. Amém. Agora quero falar diretamente ao seu coração. Você que orou conosco hoje faz parte de algo muito especial. Uma corrente de fé que se fortalece a cada pessoa que participa. Quero convidar você a escrever nos comentários seus pedidos de oração. Pode colocar o nome de familiares, amigos ou pessoas que precisam de um toque do Senhor. Se preferir, simplesmente escreva a palavra Amém, porque essa pequena palavra já carrega o peso da fé e da concordância espiritual. Nós vamos orar por cada comentário com amor e dedicação. Se esta oração trouxe paz ao seu coração, curta o vídeo. Esse gesto simples ajuda a espalhar esta mensagem e alcançar outros corações que precisam ouvir que não estão sozinhos. Inscreva-se no canal para caminhar conosco todos os dias em oração e reflexão e ative o sininho para receber cada nova palavra que compartilhamos. Compartilhe também este vídeo com alguém querido. Você pode ser o instrumento que Deus usará para renovar a esperança de outra pessoa. Lembre-se, aqui você não é apenas um espectador, mas parte de uma família espiritual. Juntos, nos apoiamos, oramos uns pelos outros e proclamamos que Deus é nosso abrigo eterno. Você é muito importante para nós.